capítulo 5? Muito bem. Estou de óculos novo, tá difícil de eu acostumar. Capítulo 5, versículo 13. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ter-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras versões, sujeito às mesmas paixões. E orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém. Vamos orar. Estende a mão para cá. Eu quero fazer menção e agradecer pelas pessoas, irmãos e irmãs, jovens, que ficaram aqui até quase meia-noite ontem para decorar a igreja para a campanha de Pentecostes. Ficou bonito, irmãos? Ficou bonito, irmãos? Você está achando que não ficou? Devia ter vindo aqui ajudar a fazer. Ficou lindo. Estende a mão, ore por mim. Paizinho, tudo o que fazemos, tentamos pelo menos fazer o melhor para ti. Queremos acreditar que hoje o Senhor está feliz com tudo o que aconteceu até aqui. Mas agora nós te pedimos, completa a obra que o Senhor começou desde o primeiro acorde. Não queremos sair daqui da mesma forma e não podemos. Aliás, já não vamos sair depois do que ouvimos, depois do que testemunhamos, depois dos louvores que entoamos, já vamos sair daqui muito melhor. Mas queremos que a obra seja completa. Tudo o que o Senhor tem para fazer hoje, faça nas nossas vidas. Por isso, nós nos desarmamos agora. Abrimos o nosso coração. Eu te peço, leva cativa a nossa mente até o altar do Senhor. Tira da nossa mente toda atrapalhação agora. Todo pensamento, Senhor, inoportuno, saia agora. E fala conosco. Usa-me. Eu confesso que não sei muito bem o que o Senhor vai fazer. Eu só peço que o Senhor faça. E fale com a tua igreja. E derrame da tua unção. No nome eterno e santo de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Você pode louvar a Deus? O texto diz que aquele que orar, que estiver triste, ore. Amém? Mas eu acrescento, se bem que eu não posso acrescentar nada que Deus não me tenha dado. Se alguém está triste, que você ore por ela. Está alguém alegre? Cante louvores. É o que o texto diz. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Chame os líderes da igreja. Que estão sempre orando. Que estão sempre jejuando. Que estão sempre presentes. E diga, estou doente. Ore por mim. Diz que a oração dos justos e a unção com óleo curará o enfermo. E mais, se tiver pecados, lhe serão o quê? Perdoados.
esse texto fala a respeito do poder da oração. Fala a respeito do poder que tem alguém que ora, que tem alguém que tem uma unção da parte de Deus. E ele diz que nós devemos orar uns pelos outros, para que sejamos o quê? Para que sejamos o quê, diz o texto? Curados. Nós devemos, ele está dizendo, orem uns pelos outros. Ou seja, nós temos o poder de cura entre nós. Se nós nos preocuparmos em orar uns pelos outros. Não necessariamente precisa. Esse texto fala, a sua fé não é suficiente para orar e ser curado, ou para um irmão orar e ser curado, peça para um presbítero, chame, e esse presbítero tem que ser justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas ele também diz, mas ele vai além, ore uns pelos outros, para que sejam o quê? Curados. Alguém pode curar outra pessoa se não tiver unção de Deus? Alguém pode curar outra pessoa se não tiver poder operante de Deus? Alguém pode? Alguém pode? O que vai curar além da oração é o quê? O poder, é a fé operante na vida de cada crente, na vida de cada cristão. Olha ao redor, olha ao redor, olha ao redor, olhe para trás, olhe para frente, olha ao redor. Daí uma pessoa que estiver doente você pode curar. Daí uma pessoa quando estiver triste você pode orar e ela ficar alegre. Daí uma pessoa quando estiver feliz, você pode ficar feliz com ela. Tem gente que fica triste com a prosperidade, com a alegria, com o sucesso dos outros. Eu sou uma pessoa que só consigo ficar feliz. Até porque eu vivo orando pelo sucesso, pela felicidade de todos. E a felicidade de uma pessoa é como se fosse a minha felicidade. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E aí eu digo, tem muitas pessoas, eu conheço crentes velhos, que nunca oraram para expulsar um demônio na vida. Nunca. Eu não vou nem perguntar, fazer uma enquete aqui, pedir para ninguém levantar a mão, para não envergonhar. Mas tem muito cristão que é velho e nunca orou por um enfermo para ser curado. Nunca orou por um demônio, para uma pessoa endemoniada para ele ser expulso. Nunca. E tem crente que nunca se alegrou com a alegria dos outros. Para ser ainda mais trágico. Mas ele fala de um personagem importantíssimo da Bíblia, que a única coisa que a Bíblia fala a respeito dele, da história de vida dele, era que ele era um tisbita. Tisbita era alguém que morava na cidade de Tisba, na região da Galileia. Não tem mais nenhum histórico de vida a respeito dele. Mas sabe-se que ele era um homem poderoso nas mãos de Deus. Olha para o teu irmão e diga, não importa a tua história. Ninguém nem precisa saber. Importa é que você seja usado por Deus. O teu passado não interessa. Se ele foi bom ou se ele foi ruim. O que interessa é que você seja cheio do poder de Deus. Amém? E aqui havia um homem chamado Elias. Um homem cheio do poder de Deus. Que viveu numa época do rei Acabe, do rei Acasias. E o rei Acabe foi um homem mau. Pensa numa pessoa ruim, carne de pescoço. Carne de pescoço não é até ruim, porque minha mulher gosta. É pescoço de frango, minha mulher gosta. Mas era carne de pescoço. Para alguns deve estar dizendo, é pior do que tu, né, pastor? É, bem pior do que eu. Irmãos, o homem era, só para tu ter uma ideia, um homem descendente das tribos de Israel, do povo de Deus, edificou um templo a Baal e pagava 450, eu queria que ele pagasse só um salário para mim. Ele pagava 450 profetas para fazer tudo que desagradava a Deus nesse tempo. Não achando suficiente, constrói um poste ídolo
e coloca mais 400 profetas, 400 feiticeiros, né? Para não dizer outra coisa, para fazer adoração a esse tal poste ídolo. O homem era ruim, perseguidor de Elias. Quem gostaria de ter poder? Muito, muito poder. Poder de Deus. Quem gostaria de ter poder de Deus? Não tem ainda? Quem gostaria de ter muito poder? Muito, muito, muito. Poder para curar. Quem gostaria? Poder para expulsar demônios. Os piores. Quem gostaria? Poder para fazer parar de chover. Esse homem tinha muito poder. Se você perguntar para qualquer pessoa, gozando das suas faculdades mentais, e disser, quer ter poder? Quer ter autoridade? Você acha que vai ser qual a resposta dela? Eu quero, nem que seja para ser dono da bola. Eu que mando no jogo. O jogo começa e termina a hora que eu quiser, porque eu tenho poder, eu sou o dono da bola. O meu cunhado diz assim, quando ele está com o controle na mão, controle remoto da TV, ele diz, eu estou com poder, eu controlo a televisão. Tem gente que está assistindo, tem gente que gosta de ter poder, de ter autoridade. Quem gosta de autoridade, de poder? Não, você não quer, então Deus não vai dar. Quem gostaria de ter muito aí? Irmãos, qualquer pessoa, repito, gozando das faculdades mentais plenas, vai dizer, eu quero ter poder. Só que junto com poder vem o quê? Vem o quê? Responsabilidade. Porque você realmente é detentor do poder. Você pode dizer, eu digo, lembra daquele chefe da guarda? Senhor, eu digo para esse vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. Alguém que tem poder é alguém que tem responsabilidade e muita. O que ele fizer pode edificar ou destruir. O Senhor diz que quando o justo governa, ou seja, quando o justo está no poder, o povo o quê? Se alegra. Mas quando o ímpio governa, quando o ímpio está no poder, o povo o quê? O povo o quê? Geme. O povo geme de dor, de tristeza, de amargura, de sofrimento, de penúria. O povo geme. Tem pessoas que desejam poder e tem pessoas que até já foi concedido no passado ou está no presente no poder, mas não sabe fazer uso. E se foi no passado e não soube fazer uso, foi-lhe tirado o poder, foi-lhe tirado a autoridade, foi-lhe tirada a honra, por não ter sabido usar o poder com eficiência, do jeito que Deus queria. Ah, pastor, mas tem tantos governos mundo afora, vimos aí nessa região lá da África, eu esqueci de falar da Oceania na oração, a Oceania, tem tantos lugares onde o poder está nas mãos de pessoas más, é verdade. Só que a palavra do Senhor em Daniel também diz que o Senhor é quem estabelece e é o Senhor quem faz cair. Nenhuma autoridade, disse Jesus, ao ser questionado pelo governador de Roma, governador romano na Judéia, ele diz, olha, você não teria, quando o governador diz, você não sabe que eu tenho o poder de soltar você? Não foi isso que disse? O que Jesus disse para ele? Você não sabe de nada, meu. Você não teria nenhum poder se meu pai não tivesse dado. Irmãos, poder requer responsabilidade. Pessoas irresponsáveis perdem o poder que lhes foi muitas vezes dado, não importa de que forma tenha sido. E Elias tinha esse poder, Elias tinha essa autoridade, mais do que a autoridade de um rei, porque naquela época o rei falava, era o quê? Lei. O rei falava, era lei. Tinha que cumprir. A não ser que na vida da pessoa que estivesse disposta
a fazer a vontade de Deus, cheia do poder de Deus, houvesse ousadia para dizer o quê? Não vou fazer, isso não é de Deus. E aí ela estava disposta também a sofrer o quê? As consequências de dizer, você pode ter todo o poder, mas Deus me deu um poder maior do que o seu, para dizer, não vou fazer. O mundo pode ser maravilhoso, as ofertas do mundo podem ser tremendas, os manjares do rei podem ser maravilhosos, o sucesso pode ser tremendo, mas eu digo não, porque em mim opera outro poder maior do que o que há no mundo, maior do que há nas autoridades do mundo. E ele disse, não faço, não vou fazer nada. E quer saber de uma coisa? Para você ver que você não manda nada? 3 anos e meio. Ele não disse a data, não disse o período, ele só falou, não vai mais chover enquanto eu não disser que vai chover. Eita Deus. Eita Deus. O homem tinha poder sobre a água. O homem tinha poder sobre o fogo. Caia fogo do céu e consuma o holocausto. E caiu fogo do céu. Irmãos, que poder, que ousadia. Não à toa João Batista foi chamado Elias, que havia de vir. Não é verdade? Que poder. Irmãos, quem gostaria de um poder como esse? Tem gente que gosta do verão, não ia chover nunca. Se você tivesse poder sobre o tempo, tem gente que nunca ia ter chuva. Não importa o poder que está sobre as autoridades brasileiras, o de Deus é maior. Não importa o poder que havia na mão da ex-chefe da Flávia, o poder de Deus é maior. Não importa o poder ou a autoridade que a pessoa com quem você trabalha ou na rua onde você mora ache que tenha, o poder de Deus para aquele que é resiliente, para aquele que é perseverante em dizer, não, eu não vou viver conforme as regras do mundo. A pessoa que tem essa autoridade, que tem esse poder, vai viver coisas maiores e melhores do que possa pensar ou imaginar. Não há nada nesse mundo que supere o poder e as bênçãos que Deus tem para a vida daquele que o ama de verdade. E acredite, esse poder que operava na vida de Elias, esse poder de quem? Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, na Bíblia fala de 3 Tiago, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu e Tiago irmão de Jesus. Esse Tiago, por exclusão, uma vez que um Tiago não teve tanta performance, digamos assim, no Evangelho, e o outro foi morto antes dessa carta foi escrita, sobra quem? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, ele começa o texto dizendo, servo de Jesus Cristo, amém? Só que antes, quando ele era do mundo, ele não cria em Jesus. Ele dizia, vai lá para os teus, para fazer os teus milagres, para que eles vejam. E agora ele nem se considera falar, eu sou irmão de Jesus, mas ele diz, eu sou servo de Jesus. E ser servo é ser detentor de poder. Ser servo de Deus é ter acesso ao poder. Acredite, se você está dizendo, eu quero ter esse poder, eu tenho vontade de ter esse poder, eu gostaria de ser usado nesse poder para curar. Quem gostaria de ver um familiar doente e orar e ver ele curado? Eu já tive esse prazer. Minha tia, certa vez, estava com a operação marcada para amputar o pé no dia seguinte. Um dia antes, à noite, fui no hospital, orei. Você crê, tia? Creio. Nenhuma unha foi tirada dela no dia seguinte. Deus curou. Amém, irmãos? Eu tive o prazer de expulsar demônios da vida de amigos, de familiares, de estranhos. Já tive o prazer de ver pessoas sendo curadas das coisas mais diversas. Por causa do poder e da autoridade responsável que é dada. Amém, irmãos?
para ser usada com responsabilidade. E se você usa o poder com responsabilidade, com autoridade, com temor, esse poder nunca pode ser tirado. E todos nós que estamos aqui hoje, todas as pessoas que estão nos assistindo e participando do culto através da live, têm acesso a esse poder. Pode ter esse poder, pode. E Deus quer que seja usado com esse poder. Quanto poder será que é necessário? Quanto poder será que foi necessário? Irmãos, eu assisti a um cientista cristão falando esses dias. Eu não vou usar todos os termos científicos de laboratório que ele usou, mas ele disse: irmãos, você acha que para transformar água em vinho foi uma coisa fácil? Irmãos, teria que pegar todas as células, desmembrar todas as células da água e remontar de novo com uma outra estrutura, uma estrutura para vinho. Para que se fizesse isso nos dias de hoje, precisaria uma máquina extraordinária, gigantesca, incapaz de existir em qualquer tempo, para que todas essas células ou átomos, não sei, fossem o quê? Desfeitos e refeitos. Não existiria energia no mundo para uma máquina dessa funcionar, para fazer o que Jesus fez com uma palavra. Com uma palavra. Você acha que milagre é coisa fácil? Quanto será de poder que foi necessário para dizer: enquanto eu não disser, não vai chover. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água. Só que depois que ele disse isso, sabe o que ele teve que fazer? Deus disse para ele: foge, que vão querer te matar. Pessoa que está disposta a ser usado com o poder de Deus também tem que estar disposta a ter que sair da presença dos homens, a ter que sair da presença do mundo, a se desconectar do mundo, a renunciar ao mundo. E ele disse: agora, sobre a tua palavra, não vai chover, mas agora, ó, dá no pé, porque Acabe vai querer te matar, e ele tem poder para isso. Ainda que fosse Deus que tivesse dado, ele era rei. E Elias, ó, pernas para quem te quer. Deus mandou pães através da boca dos corvos, bebeu da água da torrente, do riacho. Mas a palavra dele foi tão poderosa que ele passou a sofrer a consequência daquilo que ele mesmo profetizou. Quem quer ser usado por Deus em palavra profética, que é o melhor dos dons, segundo Paulo, tem que estar disposto a sofrer a consequência. Eu vou profetizar, ainda que eu sofra, ainda que como Jeremias seja jogado no fundo do poço por ter dito o que Deus queria que ele dissesse. Não tem problema. Mas quem está disposto a se renunciar ao mundo também vai viver a bênção de ter os corvos. Milagre de ser alimentado por um bicho que estaria... Eu não sei dizer quantas vezes eu fui enxovalhado, escorraçado, inventar história a respeito... E você talvez tenha passado pelas mesmas coisas por dizer o que Deus queria, ainda que os outros não quisessem ouvir. Mas é por isso que Deus, por misericórdia, mantém o quê? O poder. As pessoas querem poder, mas às vezes não sabem reter o poder. Não sabem reter a autoridade. Eu já vi muitas pessoas quererem poder. Poder de Deus. Mas não estão dispostas a pagar o preço.
Às vezes Deus até usa com a palavra profética, com a palavra de revelação, um dom de cura. Mas aí a soberba faz perder o poder. Eu já vi pessoas quererem pagar para ter o poder. Lembra do ex-mágico Simão, convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, seguidor de Filipe? O Evangelho chegou em Samaria através de Filipe, fazendo e operando milagres através do poder. E aí os samaritanos se converteram, entre eles se converteu Simão, o mágico. Um homem que fingia ter poder. Ele fingia ter poder e as pessoas o respeitavam, porque ele aprendeu a magia. E pela mágica ele convencia as pessoas que ele tinha o verdadeiro poder de Deus. E ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas que acreditavam em tudo que ele falava, por causa das coisas que ele fazia, fingindo ter algum poder. Aí o verdadeiro poder vem através da vida de um homem chamado Filipe. E ele começa a orar e cura acontecer, orar e demônio sair, orar e as pessoas serem transformadas. E aí ele começa a ficar extasiado. Aí os apóstolos, entre ele e Pedro, ouvem dizer que em Samaria chegou o Evangelho. E aí vão para Samaria também para ver o que está acontecendo. E chega lá, Samaria está empolvorosa, porque o poder de Deus está atuando. Eita glória! E aí Pedro, gente sendo curada, gente sendo liberta, mas ninguém tinha sido ainda batizado no Espírito Santo para receber o poder. Tem gente que recebe a cura, tem gente que recebe a restauração no casamento, tem gente que recebe a libertação de algum mal, de algum vício, mas não recebe o poder. Entende que Deus existe, entende que Deus visitou a vida dele, entende que um poder maior atuou na vida dele, mas não é cheio de poder. E aí os apóstolos preocupados se havia, além do poder operante para curar e para libertar, se havia o poder do Espírito Santo sendo derramado, vão para lá e começam a impor a mão das pessoas. E as pessoas, pela imposição de mãos dos presbíteros, dos apóstolos, começam a ser cheios do Espírito Santo. Começa a falar em outras línguas e começa também a ter poder para fazer o que eles faziam. Aí Simão, que já seguia Filipe, que já via os sinais, que tinha se batizado, mas não tinha se convertido. Ele seguia o Evangelho, tinha se batizado, mas de coração ele ainda não tinha se convertido. Ele sentia a falta do poder que ele tinha. Ele sentia a falta do poder que ele exercia sobre as pessoas, com as mentiras que ele fazia, com as atuações que ele fazia, nos truques que ele fazia. Eu acho que ele sentia falta daquele poder. Ele estava feliz por ter Jesus, ele estava feliz por ver os milagres acontecendo, mas ele não tinha se convertido. E quando ele viu os apóstolos tocando e as pessoas sendo revestidas dessa autoridade, ele quis também. Só que ele quis de um jeito de: eu tenho dinheiro, põe a mão aqui em mim que eu também quero esse poder, eu pago. Qual a intenção que estava no coração dele? Ajudar as pessoas com o poder? Se exaltar com o poder, se exaltar com a autoridade, poder dizer: eu faço mesmo, eu mando, eu curo mesmo, olha, pode vir aqui, eu curo. Aí Pedrão, que ainda estava com a orelha de Malco na mente, seu infeliz, seja o teu dinheiro contigo para condenação, seu infeliz. Tu está pensando que pode comprar poder de Deus com dinheiro? Dinheiro pode até dar posição, dinheiro pode até dar status, mas dinheiro não compra poder de Deus. Dinheiro não compra a presença de Deus. Dinheiro não pode comprar milagres de Deus. Só o que pode
é um coração quebrantado e contrito. A esse o Senhor não resiste, diz a palavra. É por isso que tem pessoas que se converteu, mas nunca orou por um enfermo para ele ser curado. Se converteu. Nunca orou por um demônio para ser expulso. Pastor, você está questionando a minha conversão? Não, querido. Eu estou questionando a tua atuação como cristão. Não estou questionando a tua conversão, mas a tua atuação. Essa sim. Eu preciso questionar. Eu preciso ativar dentro de você esse poder que está adormecido provavelmente, mas que Deus já te deu. Porque eu não sei quem aqui na igreja já não recebeu oração com imposição de mão. Eu não sei. Porque nem Jesus pôde operar milagres por causa da falta de fé que havia em Jerusalém. É isso ou eu estou mentindo? É isso ou eu estou mentindo, igreja? Não. O poder de Deus é algo que tem que se desejar com o coração, não com o bolso, não com a mente. Eu quero ser alguém, eu quero ser mais, eu quero aquele púlpito, eu quero subir naquele púlpito, eu quero tocar aquele violão, eu quero tocar aquela bateria, eu quero orar também, eu quero pregar, eu quero. Para quê? Para quê? Eu já vi pessoas desejarem esse poder por status. Eu já vi pessoas terem medo desse poder por medo de perder o controle da própria vida. Não, se vai que esse poder venha sobre mim e eu perco o controle, aí eu não posso mais fazer as coisas que eu gosto de fazer. Você pensa que não tem gente que tem medo por causa disso? Tem! Eu já vi pessoas rejeitarem esse poder porque o preço para ser usado com ele é muito alto. É renúncia. O que falta renunciar? O que falta você renunciar? Sua família? Para que Deus possa então te usar? Renuncie. Sua profissão? Renuncie. O status que você ocupa na sociedade? Renuncie. Mas acredite você ou não, tem pessoas que nunca será usado com esse poder. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa, como diriam os antigos. Alguns entendem e pensam que Nicodemos, apesar de ter sido um grande homem, um grande conhecedor da lei, um homem que educou Paulo nas leis. Paulo diz que foi. Não, Nicodemos, Gamaliel, perdão, já ia errando o cara. Paulo foi aos pés de Gamaliel, mas alguns dizem que Nicodemos não experimentou esse poder. Talvez o de nascer de novo. Quando foi questionado, a Bíblia não fala que ele aceitou. Gamaliel, um homem conhecidíssimo, talvez não tenha sido usado com esse poder. O conhecimento da Bíblia não faz você ser usado com esse poder. Haja vista que tem igrejas que não são pentecostais, não acreditam que esse poder opera da forma que Deus quer que ele seja usado. E nós não estamos criticando doutrinas, ministérios, nada disso. Mas você faz parte de uma igreja pentecostal. Por que você ainda não está sendo usado? O que está faltando? De todas as coisas que eu já vi, as pessoas desejarem, quererem comprar, as pessoas terem medo, as pessoas até rejeitaram, a pior coisa que eu já vi e posso imaginar é quem já provou desse poder e abandonou. Pastor, tem pessoas que já provou esse poder e abandonou? Tem. Eu conheço pessoas, eu conheço pastores amigos que já provaram esse poder, mas abandonaram, porque não renunciaram. Família era mais importante, trabalho era mais importante, os amigos eram mais importantes. Olha o que Paulo diz para Timóteo, como ele começa a carta dizendo, seu verdadeiro filho na fé. No capítulo 4, ele diz,
não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Vou repetir, não desprezes o dom que há em ti. Tem pessoa que tem desprezado esse dom, aberto mão dele, entregue, talvez não com a consciência plena, porque alguém que já foi usado, como eu disse, não pode estar com as faculdades mentais no melhor estado para negligenciar, para desprezar, mas tem pessoas que desprezam e desprezaram esse poder, desprezam e desprezaram esta autoridade, renunciaram a essa autoridade. Mas eu acho que pior ainda é quem não quer. Eu não quero, minha vida está boa assim. Eu não quero, a minha vida está boa desse jeito. Eu quero ser essa pessoa normal que eu sou. Quero ir na igreja, de vez em quando eu faço alguma coisa, mas eu não abro mão da vida que eu quero e que eu gosto de viver. Presta atenção aqui, não se distraiam. Não deixe o inimigo roubar. O que Paulo está querendo dizer? Mesmo pessoas que foram ungidas, correm o risco de perder o maior bem que alguém jamais possuirá de novo. Jamais. Não existe coisa mais maravilhosa do que você poder orar. Aliás, mais maravilhosa do que ter Jesus e ser salvo. Você ver uma pessoa doente e dizer, vou orar por você e essa pessoa ser curada. Eu disse que a primeira vez que eu orei por essa pessoa, eu nem era uma pessoa assim, eu era recém-convertido. A gente fazia marmita na igreja, aliás, dava almoço na igreja, né? No sopão. E aí algumas pessoas não podiam ir, as crianças vinham buscar para levar. E uma vez o pastor disse, olha, tem muita gente vindo buscar marmita e estou sabendo que tem mulher que fica de bate-papo, não faz comida e manda buscar na igreja. E era verdade. Era verdade. Nós testemunhamos mulheres preguiçosas que não queriam cozinhar para a família, aí mandava buscar comida na igreja, ia levar, ela estava de bate-papo com a vizinha e a criança chegava com a marmita. E aí o pastor cortou. Mas aí uma criança chegou e disse, a minha avó está doente. A minha avó não pode vir, ela pediu para vir. E Deus tocou no coração. E eu estava como líder naquele dia. E eu falei, manda fazer uma... Ah, mas o pastor disse que não é para fazer. Pode mandar fazer, que eu vou levar pessoalmente. Aí a pessoa mandou. Levei, quando cheguei lá, uma senhorinha. Estava doente de cama, não conseguia nem levantar. Aí eu entrei e falei, senhora, a senhora está bem? Uma casinha com telhadinho aqui de Eternite, aquela Eternite fininha, o telhadinho aqui, um sol, um calor dentro daquela casa, parecia que ia cozinhar todo mundo. E eu disse, Senhor, misericórdia, essa mulher está doente por causa desse calor, não consigo ficar daqui 2 minutos. Mas eu era recém-convertido mesmo, eu nem sabia orar. Mas eu sabia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu me sentia justificado, eu me sentia pronto para curar aquela pessoa. E aí eu nem sabia direito. Um dia eu vi o pastor Cícero pedindo uma colher com um pouquinho de óleo para a pessoa para consagrar na casa. Eu fiz imitando, me dê uma colher com um pouquinho de óleo aí. Aí ela pôs, eu orei do meu jeito, Senhor, consagra esse óleo agora, em nome de Jesus, para curar essa mulher. Coloquei o dedo na pontinha, coloquei na cabeça dela e orei, ela foi curada na hora. Foi a primeira experiência de cura que eu tive. Primeira, novo convertido. Agora você imagina velho convertido, que não ora por ninguém, que não visita um enfermo da igreja, que sabe que o irmão está precisando, que está doente, mas não vai de jeito nenhum, porque a condução é cara, porque é longe, porque ele não tem tempo, tem que cuidar dos meus filhos, tem que cuidar da minha família, eu tenho mais coisa para fazer, deixa que o pastor vai. Só que a Bíblia diz, orai uns pelos outros, para que sejam curados.
Por que é o pastor que tem que ir? Pelo menos o titular. As pessoas querem poder. Mas para que elas querem? Jesus tinha todo o poder, só que o Senhor Jesus não usou o poder que ele tinha em benefício próprio. Ele usou? Sabe quando Judas, o Iscariotes, o endemoniado, chegou lá e Jesus estava orando com os apóstolos? Tinha sido comprado pelas 30 moedas. Beijou no rosto de Jesus para dizer: é esse aqui. Soldados romanos acompanhando. Pedrão pegou a espada e, coitado do Malco, a orelha foi decepada. O Senhor teve que orar e ser restaurada na hora. Jesus deu uma lavada em Pedro. Tu acha que se eu quisesse, eu não oraria ao meu Pai e Ele mandaria agora 12 legiões de anjos? Em algumas versões, miríades. Miríades é uma quantidade tão grande que é incontável. Outros dizem que é 10 mil. Se for 10 mil, seria 120 mil anjos. Se um só destruiu 185 mil dos assírios, imagina 120 mil. O que ia fazer? Mas ele disse: acha que se eu quisesse, eu não oraria e o meu Pai mandaria? Mas ele não orou. Ele não fez nada em benefício próprio. Quando Satanás, depois de 40 dias jejuando, levou para o deserto e disse: transforma essa pedra em pão. Ele tinha poder para transformar? Ele estava com fome? Mas ele transformou? Poder com responsabilidade. O poder tem que saber a hora de usar. Para quê? Por quê? Para quem? O que me motiva? Já estou quase acabando, só mais 4 horas e nós vamos embora. O poder ensoberbece. Tem pessoas que não podem ter a mínima autoridade, a mínima. Se for dado a mínima autoridade para ela, ela sai pisando nos outros. Isso serve para todos nós. Principalmente se a pessoa já foi pisada antes. Dá o poder para ela. Lembra da frase? Quer conhecer alguém? Não dê luta. Dê o quê? Tem uma pessoa que eu amo tanto, que é muito amiga minha, não vou dizer o nome, mas foi dada autoridade para ela na igreja numa época, sobre o esposo. Aí o pastor ungiu. No domingo seguinte já nos tratou totalmente diferente. Eu falei: eita Deus, o poder nem chegou, já subiu. Não se distraia. Não tem nada acontecendo lá fora mais interessante do que está acontecendo aqui. O Pentecoste, entre tantos significados que tem, aliás, tem um significado maior, mas entre tantas as coisas, historicamente, a entrega da lei, Moisés, coisa e tal. O episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o que é marcante para o nosso tempo. Amém? Porque é o cumprimento da promessa que Deus disse: eu vou derramar sobre vós o quê? O quê? Poder. Ele prometeu. E ele disse: vocês farão as obras que eu faço e maiores ainda. Por que tem crente que não está fazendo? Já foi batizado com o Espírito Santo? Alguns ainda não foram. Já foi batizado nas águas? Já viu os milagres? Por que não está fazendo milagre? Por que não está curando ninguém? Por que não está convertendo ninguém, nem a família? Por que não está fazendo visita em hospital? Por que não está fazendo visita em presídio? Por que não está visitando os irmãos que estão longe da igreja? Por quê?
O que está acontecendo? Não existe amor? Ou existe receio de não ser usado com poder? Ou existe medo de, vai que eu oro e o meu status diminua porque eu orei e a pessoa não for curada? Qual é o medo? Porque Deus disse orar em uns. Para mim, a confirmação do Pentecostes, mais do que quando eu falo em língua estranha, é quando eu sou usado com poder. Amém, irmãos? Não tem confirmação maior de que o Pentecostes aconteceu na minha vida do que quando Deus me usa. Seja lá para aquilo que Ele quiser usar. Uma palavra de revelação, uma palavra profética, expulsar um demônio, curar um enfermo, mudar a minha própria vida. Essa para mim é a maior confirmação. E eu já vou encerrar. Quarta-feira, o pastor Marcos estava pregando, e é lógico, eu não estava aqui, não perco um culto de jeito nenhum. E ele falou uma coisa, nós estávamos conversando de manhã na mesa. E eu dizia que Deus diz que numa grande casa, eu dizia de manhã, e o pastor Marcos, cadê? Pregou tudo, depois eu mandei mensagem, foi confirmação, não falei por quê, porque nós estávamos falando, tudo que você pregou, nós estávamos falando na mesa, no café da manhã. E a gente dizia, numa grande casa, quando ele se refere a uma grande casa, é uma grande família. E aí eu creio que Deus está se referindo a nós, a igreja. E aí ele diz, numa grande casa, há vasos para honra e vasos para desonra. E aí, dentre coisas que o Senhor diz através do teu servo, autor, ele diz, se alguém se purificar destas coisas, quais coisas? Do mundo. Será usado como vaso de honra. Presta atenção. Se alguém se purifica do mundo, se alguém diz, o mundo não pode me contaminar, o mundo não pode influenciar o meu pensamento, a minha ideologia maior, que é Deus. O mundo não pode me transformar além daquilo que Deus já fez na minha vida. A minha família não pode me impedir de estar na casa de Deus. Não há nada que me impeça de fazer a vontade de Deus. Porque eu fui purificado. Então eu sou vaso de honra. E se eu sou vaso de honra, segundo o texto, eu posso ser usado por Deus. Agora, se eu não me purifico, se eu não me separo, se eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu nunca serei. E eu quero ser vaso de honra, apesar das falhas. Eu quero me abster de toda e qualquer coisa que me afaste do centro da vontade de Deus, porque eu quero ser usado. Eu quero continuar sendo usado por Deus na mensagem, na palavra. Eu quero continuar sendo usado por Deus quando eu aconselho alguém. Eu quero continuar sendo usado por Deus quando eu oro por alguém. Sem o desejo oculto de estar querendo fazer algo por mim mesmo. Porque o que agrada a Deus é nós sermos altruístas, nós queremos o poder, não para nós, mas para agradarmos a Deus. De que forma? Se importando com as pessoas, se importando com o bem maior. Uma pessoa não pode querer alcançar uma posição de poder ou de status sem que ele queira ajudar quem está embaixo, sem que ele se importe com quem ele está embaixo. Não pode, não é possível, essa pessoa vai cair, ela vai perder. Em algum momento ela vai perder. Como que eu faço para ser usado com poder? Eu tenho que desejar o poder.
eu tenho que buscar o poder. Eu tenho que ter um coração purificado. Eu tenho que aprender a renunciar aquilo que Deus já disse. Renuncia, para com isso. Não pode haver nada mais importante. As pessoas às vezes cantam em culto de missões: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Mas não age como? Não faz como? Tem sempre algo mais importante. Tem sempre algo que pode substituir. Nada substitui o que Deus já te deu. O teu bem mais precioso. Tem pessoas que vão ser salvas, mas não vão ter feito nada. Sabe aquela pessoa que Jesus disse, é melhor entrar no céu cego? Tem pessoa que vai entrar no céu cego de um olho, sem ter feito nada aqui. Não vai ter pedra na coroa, como dizem. Eu quero mais. Eu quero abençoar a tua vida. Para isso, todos os dias eu renuncio. Renuncio ao celular. Renuncio estar com o ente querido. Renuncio ao descanso. A gente vai renunciando. Mas aí nós vamos vendo Deus operando. Operando. Ainda que muitos não percebam, ainda que muitos não vejam, Deus está operando. A vida dela está sendo abençoada. A vida dela está sendo mudada. Os filhos estão sendo abençoados. Portas de emprego estão sendo abertas porque alguém está renunciando. Porque alguém está orando. Porque alguém está sendo usado com poder nas madrugadas. Estou 5 dias de jejum hoje. Se você não acreditar que o que eu estou te falando é da parte de Deus, Deus quer te encher de poder nesse Pentecostes. Deus quer te encher de poder. Deus quer te dar autoridade para você curar aquele teu parente. Para você libertar do vício alguém que você ama. Já vou encerrar e nós já vamos orar. Quem quer ser usado, ama as pessoas. Quem quer ser usado, se purifica. Quem quer ser usado, deseja a presença de Deus mais do que a presença de qualquer outro. Quem quer ser usado, se preocupa mais com as coisas de Deus do que qualquer outra coisa. E quanto mais eu me importo com as pessoas, quanto mais eu me importo com o próximo, de fazer a vontade de Deus, mais se agrada Deus de mim e mais Deus pode me usar. Tem pessoas que vão encerrar a vida nessa terra sem nunca ter orado por alguém e ter visto a cura. E vai ser muito triste, porque Deus tem esse poder, Ele é acessível através de Jesus. Quem quer poder? Diga amém. Quem quer autoridade? Diga glória a Deus. Eu encerro dizendo o que Tiago disse e nós lemos, e o ministério de louvor pode vir. Elias era um homem cheio de poder? Era ou não? Mas ele também diz uma coisa: um homem sujeito, não se distraia, as mesmas paixões que nós. Espera aí. O que foi? Paulo diz: Elias, apesar de todo esse poder, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele era sujeito às mesmas coisas. Ele estava propenso às mesmas coisas que nós estamos. Ele podia abrir mão do poder pela família que nem fala.
pela posição, pelas paixões do mundo. Ele podia renunciar a esse poder se ele quisesse. Ele estava propenso às mesmas coisas que nós. Mas ele preferiu renunciar o quê? Ao mundo, do que renunciar a Deus. E aí ele pôde ser usado com todo esse poder. Ah, pastor, mas teve um momento dramático na vida de Elias, que depois dele fazer uma coisa grandiosa, ele fugiu para se esconder. Isso só prova quanto o ser humano é falho, mas quanto Deus tem poder para restaurar a vida dele. Porque Deus não descarta o que você faz. Deus nunca vai esquecer as coisas que você fez para Ele. E Deus sempre vai te dar novas oportunidades. Quem quer ser cheio de poder, fica de pé. Só se você quiser. Só se você quiser.